pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aí, como eu havia dito no vídeo anterior, um vídeo a respeito dos BCAAs. Passar algumas informações da minha experiência, da forma como eu uso, e falar a respeito do BCAA, que para mim hoje é um suplemento que eu sempre uso, assim, é um que eu não deixo faltar, por diversos motivos, tá? Pela segurança, principalmente no uso do BCAA. Se você for procurar informações, você não acha informação nociva com relação a sobrecarga ou coisas do tipo, tá? Então, rapidamente eu vou falar algumas informações, vou procurar não ser tão técnico, falar mais de uma forma mais popular e na forma do feeling mesmo, né? Do que por que uso e como uso, o que sinto de bons efeitos e tal. O BCAA, o que é o BCAA? O BCAA, eles são aminoácidos de cadeia ramificada, né? A sigla significa isso, né? Branched Chain Amino Acid. Ele é composto por 3 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz, tá? Então, assim, a gente realmente tem que ingerir esses aminoácidos, o nosso corpo é incapaz de produzi-lo. Diferente como outros não essenciais que o nosso corpo faz transaminação e o produz, tá? Ele é essencial para a síntese proteica, tá? Necessário para a síntese proteica, ou seja, para fazer tecido, né? Ele é essencial. Lembrando que cerca de 14% do nosso tecido muscular é feito de BCAAs, tá? Contém BCAAs, 14% aproximadamente. Isso é o que foi relatado em estudos, tá? Os 3 aminoácidos são leucina, isoleucina e valina, tá? Dentre os 3, o mais importante deles é a leucina. A leucina, ela é um sinalizador anabólico, tá? Assim como a gente no exercício físico, a gente sinaliza a mTOR para que haja o anabolismo, a ingestão de leucina amplifica ainda mais essa sinalização, tá? Até pouco tempo atrás era o único ou o mais conhecido, ou a forma natural de se estimular a mTOR, tá? De se fazer a sinalização anabólica. Hoje a gente já tem outros, aí eu planejo até utilizar um novo, que é o melhor de todos que saiu aí, e passar para vocês depois a informação. O BCAA, muito comum nesses aqui acho que nenhum deles está relatado, mas o muito comum do BCAA, você vê assim, ó, BCAA, aí você vê lá, por exemplo, marcando 2.2, 2.1, 2.1, por exemplo, tá? De que forma que você vai interpretar isso? De que forma que você vai ler isso? A primeira parte, 2, significa leucina, a quantidade de leucina. Por ser o mais importante, por ser o mais necessário, ele sempre é a maior parte no BCAA, tá? Então esse 2.1.1 significa 2 partes de leucina para uma de isoleucina para uma de valina, tá? Existem outros muito maiores do que isso. Eu, por exemplo, conheço alguns que são 10.1.1, para você ter ideia, tá? Então, assim, 10 partes de leucina para uma parte de isoleucina para uma parte de valina. E aí também aquilo, o que importa é o BCAA na sua essência, na forma, realmente ser confiável em termos da marca, fazer aquilo realmente que está ali. Eu hoje dou preferência a utilizar BCAA em pó, hoje eu estou usando BCAA Fix. Por último, aí, antes do BCAA Fix eu utilizei esse da Optimum, que eu já tinha utilizado há muito tempo, tá? E eu gosto muito de utilizar esse, ele é um bem tradicional, acredito que você já tenha visto. E aí porque eu estava sem o Fix, e aí eu utilizei esse. E na verdade o Fix acho que é o meu segundo pote que eu estou utilizando. Até então eu só usava os importados em pó.
e aí eu vi algumas diferenças entre eles, tá? E aí eu vou também falar para vocês. A forma de você tomar o BCAA, eu acho hoje muito comum, hoje eu vejo na loja as pessoas chegarem com indicações até mesmo de nutricionista, tá? E na indicação do nutricionista tá lá uma cápsula de BCAA antes do treino, uma cápsula após do treino, uma, duas, até mesmo, por exemplo, vou pegar isso aqui e vou dar uma olhada. Aqui ele diz consumir duas cápsulas de BCAA entre as refeições, 30 a 45 minutos antes do treino e imediatamente depois do treino, tá? Então duas. Nesse aqui, ó, BCAA 1000. Você olha assim e fala, pô, 1000 cápsulas, então você fala, pô, é 1000 miligramas, é 1 grama por cápsula. Não, por cápsula é impossível os caras colocarem, pelo menos eu nunca vi uma cápsula de 1 grama, tá? Então, se você for ver aqui no Supplement Facts, né? Você vai ver que são 2 cápsulas para atingir essa 1000 miligrama, para atingir essa 1 grama. Ou seja, cada cápsula tem 500 miligramas. Em termos de dosagem, a gente vai ver muito isso comum, tá? Nos nacionais. Nos nacionais até mesmo porque tem aquela coisa maravilhosa estabelecida pela Anvisa, tá? De que, pô, o suplemento não faz tão bem assim, o suplemento pode te fazer mal, use com cautela, isso e aquilo, tá? Então você vai ver muita coisa assim, de tomar uma cápsula, um tablete e tal. Eu fico impressionado quando eu recebo aqui as pessoas com essa tal indicação, e até mesmo alguns que relatam que usam dessa forma, e que se dão muito bem, e que vê os efeitos. Eu falo, nossa, tudo bem. Então assim, pra mim, eu acredito que quando você usa uma cápsula antes, uma cápsula depois, 2 cápsulas antes, 2 cápsulas depois, quando você fala em cápsulas, em tablete, quando você fala nisso, eu acredito que o que mais age é a questão do placebo, tá? O efeito placebo. Porque o correto de você tratar nos BCAAs é você falar em gramas. Agora, com relação a que gramagem, né? Qual que é a porção certa, Arnold? Porra, eu também fico um pouco confuso com relação a tanta informação que a gente vê por aí. Eu li já falando de 0,30 mg por quilograma. Eu já li também 0,20 mg por quilograma. Ou seja, eu, baseado em 100 quilos, eu teria que consumir 20 gramas de BCAA ao dia. Pô, Arnold, mas aí não é muita coisa, eu não vou gastar muito dinheiro. Eu tenho que ingerir todo o BCAA nessa forma? Não, você não precisa ingerir ele nessa forma, porque você tem alimentos, diversos alimentos que possuem BCAA, tá? Dentre esses alimentos, pô, a carne vermelha, o peito de frango, o atum, o salmão, a tilápia, o peito de peru, ovos, amendoim, tudo isso contém, tá? BCAA. Então você tem na sua dieta esses alimentos, você já tem parte desses BCAAs. E aí muitas vezes você não consegue mensurar ali. Agora é lógico, se você tem a disposição financeira para isso, faz dessa forma, tá? Se você tem a disposição financeira para isso, faz. Compra mesmo e toma, sei lá, 20 gramas, sei lá, vai de acordo com o seu peso, faz aí um cálculo e tal. Agora, se tratando de uma única dose, para mim, por exemplo, nesse meu peso, eu não vejo viável tomar menos do que 5 gramas. Tá? Não vejo, eu vejo inviável tomar menos do que 5 gramas. E aí também, acompanhando aí diversos bons fisiculturistas que também ensinam muito a respeito do que fazem, eu já vi alguns falando que no mínimo 3 gramas. Então, pô, comprou um desse aqui, vê qual que é, quanto que vai dar em gramas e toma em gramas, tá? Então, assim, independente do seu peso, homem, eu acho que de 3 gramas em diante, né, se o cara for levinho e tal. Mulher, 3 gramas já seria uma boa dose, independente do peso dela.
Agora para cara que já tem um porte e tal, acima de 100 quilos ou em média beirando 100 quilos e tal, eu acho que menos do que 5 gramas já não seria legal, para você realmente ver os efeitos dele, tá? Efeito o quê? De ser anticatabólico, de diminuir as dores, tá? Que é comprovadamente, cientificamente comprovado que reduz significativamente as dores pós-treino. E eu aqui na loja já vi vários clientes chegando e falando: pô, mano, acabou meu BCAA e eu tô sentindo muita dor pós-treino. Pô, não, realmente é isso aí. Uma das coisas que ele serve é isso, tá? O BCAA no pós-treino, ele te ajuda a manter por mais tempo a testosterona alta. A testosterona sobe durante o treinamento, certo? E você ingerindo o BCAA, você ajuda nisso. A leucina, ela é insulinotrópica, ou seja, ela puxa também a insulina, tá? Então assim, dieta cutting, eu vejo as pessoas errando muito. Não toma carboidrato, ok, vai ingerir uma proteína. A proteína tem uma quantidade boa, né? Se for uma boa whey protein, vai ter uma quantidade boa de leucina. Mas por que não ingerir a forma livre também, ou da própria leucina ou do BCAA, para ajudar na síntese proteica, para puxar a insulina, para absorver melhor os nutrientes, né? E até mesmo a reposição do glicogênio, né, necessária. Isso é o que eu faço, tá? Quando eu estou em cutting, eu aumento muito as doses de BCAA, porque eu reduzo muito o carboidrato, e aí eu também dou um apoio aí legal no consumo de gordura. Então assim, mas isso é estratégia minha, tá? Aí as pessoas falam, né, que realmente é muita gramagem, né, para tomar muita quantidade de BCAA. Como eu falei, se você tem à disposição, faça. Se você não tem, você priorize esses alimentos que contêm BCAA, tá? Agora, para mim, eu acho muito válido. Válido por quê? Porque essa forma livre do BCAA, ela é aproveitada sem a necessidade do uso do fígado, tá? Assim, diferente dos outros aminoácidos. Os outros aminoácidos, eles precisam do fígado para que seja sintetizado e tal, isso aquilo. Já o BCAA não, o BCAA ele vai direto ao tecido, tá? Uma coisa interessante que eu vou dizer aqui e que você não acha facilmente é o seguinte: essa forma livre de BCAA, aproximadamente 45% dele é aproveitado, tá? Então imagina, se você já é uma pessoa que toma 1, 2 cápsulas, se você é uma pessoa que já toma dosagem baixa, imagina o quanto disso é aproveitado no seu organismo. Muito pouco, tá? Muito pouco. E você não ouve essas informações, você não tem essa informação facilmente por conta da indústria, obviamente, né? Porque os caras querem vender como se realmente fosse total 100% biodisponível, mas não é, tá? Diferente de, por exemplo, uma creatina, tá? Que é total, 100% biodisponível. O BCAA não é. Mas existe uma forma do BCAA ser totalmente ou máximo disponível, existe, tá? Quando ele está em forma de tripeptídeo, tá? Quando ele está em forma de tripeptídeo, porém você vai ver, se você for pesquisar, você pouco vai achar, tá? Poucas marcas, poucas opções que fazem o BCAA em tripeptídeo, tá? Eu vou ler aqui algo a respeito dele, só para ver se fica um pouco claro o que é e tal. BCAA de forma livre, regular, estão com cofatores faltando para ser eficaz ao metabolismo, tá? O tripep, né, que é o tripeptídeo ligado, contém uma relação correta entre os cofatores metabólicos na sua estrutura química para proporcionar maior absorção e biodisponibilidade, aumentando de 45% para 90% do aproveitamento, tá? Então assim, ele fica na corrente sanguínea disponível muito mais rapidamente e sendo mais eficaz. Mas se você for procurar, você vai ver que é muito difícil de encontrar. E esse que é tripeptídeo, geralmente ele é em forma de pó, e geralmente, diferente desse aqui, ele tem um bom sabor, tá? Agora, BCAA comum, como este,
Se você for utilizar e ele tiver um sabor muito bom, você também desconfie. Se ele tiver uma solubilidade muito boa em pó, desconfie. Tá? Porque você pode de repente estar comprando ribose, maltodextrina, dextrose ou sei lá que açúcar, como se fosse BCAA. Tá? Então desconfie que o BCAA ele é ruim mesmo. Tá? O sabor dele é muito ruim. Tá? Deixa eu ver outra informação. Tá, nesse aqui de que forma eu tomei? Ó, verifique que esse aqui é de 60 cápsulas. Eu tomei ele no momento que eu dei um break na proteína e eu tomei só no pós-treino. Então eu tomei ele em 6 treinos, tá? Porque cada treino eu tomava 10 cápsulas. 10 cápsulas para dar 5 gramas, ok? E é interessante que você verifica que você, depois de um treino intenso, se você não tomar nada e demorar muito a se alimentar, você entra no estado de hipoglicemia. Tá? E você percebe que quando você toma um BCAA, você fica mais tranquilo com relação a isso e você tem até mais tempo para se alimentar depois. Sem contar que também eu sinto um estímulo no apetite maior. Tá? Então assim, BCAA é algo que eu não deixo, tá? Principalmente por isso. Ah, mas o excesso não faz mal? Não, não faz mal. Existem estudos comprovando o uso do BCAA, inclusive no tratamento de patologias no fígado. Tá? Então alguns problemas de fígado sendo tratado com o uso de BCAA. Tá? Então para você ver como ele é benéfico. A proteína, quando você ingere, você vai exigir também do seu fígado para que haja a síntese, a hidrólise e a distribuição dos nutrientes. O BCAA não. Tá? O BCAA ele vai direto no tecido onde que é necessário. Tá? Então, em alguns momentos eu paro um pouco o uso das proteínas, fico só com ela na dieta e aí aumento o uso do BCAA. No cutting, quando eu quero secar, quando eu quero diminuir o percentual de gordura, eu aumento consideravelmente os níveis de BCAA, o consumo, até mesmo para evitar a perda da massa magra. Aqui na loja, quando as pessoas chegam, as meninas principalmente, elas querem ficar magrinhas, mas eu perco bumbum, mas eu perco perna, e não sei o que, isso e aquilo. Eu geralmente faço a indicação para elas do uso do BCAA junto, já, para evitar isso, tá? E aí eu vejo que é muito satisfatório o resultado. Como coadjuvante no emagrecimento, não diretamente, mas na preservação da massa magra, tá? Então é muito válido, porque é muito comum também as pessoas tomarem um termogênico e falhar muito em termos de dieta, né? O termogênico ser bom e deixar a pessoa meio vagabunda com relação a se esforçar e conseguir o resultado ideal, né? Que seria o quê? Manter massa magra e perder gordura, tá? Então, dessa forma. Uma informação agora com relação ao BCAA Fix, tá? É o que eu estou aqui, que eu estou utilizando agora. Você vê, nesse momento eu mudei um pouco a minha forma de suplementação. Eu estou utilizando ele cerca de 5 a 10 gramas, tá? Dependendo do treinamento, ou eu uso 5 gramas ou eu uso 10 gramas de BCAA, ou 5 gramas ou 10 gramas eu uso antes do treino, tá? E aí depois do treino eu utilizo somente a minha proteína, então assim, isso tem dado muito bem. Tá, isso tem dado muito bem. Ontem mesmo foi um treino intenso aí de peitoral e de bíceps e eu cheguei na academia, era para me chegar em 25 minutos, por conta do trânsito demorei 1h40 para chegar na academia. Então a primeira coisa que eu fiz foi tomar 2 scoops de BCAA e partir para o treino. E aí você percebe um retardar da fadiga, você percebe os músculos mais cheios, tá? Assim, eu percebo que o pump melhora, você tem uma resistência muito maior, a fadiga retardada, e acontece aquilo também, de você realmente ir um pouco além, né? De você ser mais intenso no treinamento. Então é muito válido,
tá? E ainda mais sendo assim em pó, você toma ele e logo percebe, né, os resultados, né? Não tem aquela coisa de repente você tomar um tablete ou uma cápsula e esperar a ação dele. É válido até, porque você não tem de imediato ali, mas ao longo você vai dispersando no organismo, né? Cápsula, a concentração geralmente é menor, tablete é maior. A gente tem tablete hoje de até 1,5 gramas. Eu já ouvi falar até de 2 gramas, mas também você imagina o tamanho do tablete para ser 2 gramas. E aí tablete também é interessante, que a concentração é maior, porém a absorção é mais lenta, tá? Porque você imagina, no seu organismo para se desfazer um tablete. Outra coisa interessante, algumas pessoas não têm boa digestibilidade para tablete, tá? Eu já vi pessoas relatarem que tomam um tablete de alguma coisa e tal, depois vai evacuar e percebe que saiu inteiro aquele tablete e tal. Então assim, é bom você se conhecer por isso. Outra coisa é o seguinte, se você não conhece BCAA em pó, se você não conhece o sabor do BCAA em pó, e você não tem muita coragem para algo que não tem bom sabor, para algo que não é tão agradável ao paladar, utilize alguns com sabor, mas mesmo assim você vai ver que tem algo amargo no fundo, tá? Por exemplo, tem esse aqui, o VO2, que é sabor laranja, tem esse aqui, uva, e tem várias outras marcas aí. Mesmo assim o sabor você percebe no fundo, aquele amargor, tá? Me disseram já que é por conta da leucina. Eu já utilizei a leucina pura e eu verifico que a leucina e o BCAA em pó é o mesmo sabor. Agora, porém, eu ainda não comprei, nem sei ainda se tem disponível valina e isoleucina separadamente para me saber se não, realmente é a leucina que dá esse amargor ou não, tá? Então assim, eu prefiro por enquanto dizer que é todo o conjunto. A questão interessante da solubilidade é o seguinte, o BCAA ele não é bem solúvel, tá? O BCAA ele não é bem solúvel. O BCAA, se você misturar ele na água, por exemplo, esse aqui que é neutro, esse aqui que é sem sabor, natural, você percebe que até é pior ainda, tá? Porque ele já é ruim, aí você mistura na água e você vai tomar essa água, isso é muito ruim, tá? Muito amargo e tal. Eu sou de um tempo na musculação que a gente não tinha a disposição de tantos bons aminoácidos, tá? Eu sou de um tempo que a gente tinha como alternativa tomar um negócio aí que a gente falava que era gosto de ferrugem, mas eu nunca tomei ferrugem, não sei como que é ferrugem, mas é um negócio chamado Glicopan. Alguns podem conhecer, hoje ainda tem disponível. Porém, se você for comparar as doses hoje dos aminoácidos que a gente tem disponível, os importados e os nacionais, a gente vê que é inviável, tá? Naquela época atrás, sei lá, 10, 12 anos atrás, valia a pena, porque a gente não tinha disposição financeira, principalmente, e também não tinha disposição de bons aminoácidos, tá? Pra gente, com boas doses, pra gente tomar e realmente ver uns bons efeitos e tal, e valer a pena. Então a gente comprava o Glicopan, que não era o PET, tá? Que o PET é de cachorro, a gente comprava aquele de cavalo mesmo. Um litrão assim, que ele já tem na ponta assim. Eu acho que até tem em casa um frasco lá, qualquer dia eu faço um vídeo e mostro pra vocês. Do outro lado ele tem a dose. Então você apertava aqui por esse lado, ele enchia esse copinho aqui e você tomava a dose. No início, por ser ruim, a gente tomava uma colherzinha, 2 colherzinhas. Por último, eu já metia logo 10, 15 ml e tomava de uma vez. Antes do treino, depois do treino. E assim, a absorção daquilo era maravilhosa, tá? Os resultados daquilo era muito bom. Aquilo ficou muito famoso no nosso meio por um tempo. Agora, hoje, considerando as dosagens de hoje, se você for comparar, depois procura aí o Glicopan e olha lá o aminograma dele. A maioria do aminograma dele lá está em 100 ml do produto ou em 1 litro do produto. E aí às vezes você acha aquela mesma dose em algumas substâncias até em 2, 3 doses assim. Então assim, já é inviável, tá, o uso daquilo. Porém a gente utilizou muito e valeu muito a pena, tá? Valeu muito a pena. No momento era o que a gente tinha, então valia, tá? BCAA Fix. Eu utilizei muito e eu gosto muito de utilizar o BCAA em pó da Allmax.
e o SNS, a leucina pura da SNS, tá? Que são algumas marcas importadas e eu sempre faço uso dessa forma, sem sabor, tá? Por quê? Porque quando você tem sabor, você perde na consistência do produto, tá? Por quê? Porque foi adicionado um sabor, então ele tem que constar aqui, ele vai abaixar aqui a porcentagem dele, tá? De concentração. BCA Fix ele tem erro, né? Mais uma vez, a nossa indústria nacional ele tem um erro grande com relação à dosagem. Esse pote que eu peguei é novo e nesse pote mostra aqui meio scoop 3,2 gramas. Então, meio scoop 2 gramas, tá? Tá errado, tá? Tá errado. Porque mesmo meio scoop, ele não tem só 2 gramas. Outra coisa é o seguinte, por que meio scoop e ser dessa forma? Mas é lógico, eu acredito que seja alguma coisa com relação à Anvisa e tal. No meu anterior, que fizeram o favor de jogar fora lá em casa e eu ia mostrar pra vocês, ele tá dessa forma aqui, ó. Dessa forma mesmo, tá? Então aqui tá marcando 1 scoop 3,2 gramas, tá? Na dosagem. Aí nessa dosagem de 3,2 gramas é onde diz que tem essa quantidade de BCAA, 3,2 gramas de BCAA. Porém eu pesei isso aqui, tá? Então cada scoop dá cerca de 6 gramas, tá? Pra minha dosagem isso é muito bom, tá? Porque eu tomo ou uma ou eu tomo 2, né? Ou 1 scoop ou 2 scoops desse, tá? Então aqui, ó. Diluir 2 gramas, meio scoop, conforme graduação de BCA Fix em 150 ml de água, tá? Eu não faço isso. Vocês vão ver como que eu tomo, já já. Leucina, isoleucina, valina e dióxido de silício, antiumectante. A minha maior crítica a esse produto é a quantidade desse dióxido de silício, tá? O antiumectante. Porque eu percebo, em breve eu vou mostrar para vocês o Almax ou a leucina da SNS e eu percebo a diferença no pó, tá? Se você for ver aqui, ó, se for ver aqui, isso é bem pó mesmo, tá? Bem pozinho mesmo, né? Como um talco, sei lá, mas não tão fino e tal. A diferença que eu vejo dos outros é o seguinte, no outro ele não é tão pó assim, tá? Se você olhar, ela é um negócio, ele é um pó meio como se fosse laminado assim, sabe? É um negócio meio difícil de explicar, só eu mostrando mesmo. Mas é como se fosse assim, você olha pra ele e você não vê pó, pontinhos mesmo, pó. Você vê assim como se fosse um negócio meio... Tanto é de você pegar assim a mão e pegar o negócio, ele tá formado, e você fazer assim, e aí ele se espalhar. É uma coisa louca de eu explicar assim, mas ele é diferente. Então assim, eu imagino que... por que ele é tão pó assim? Porque ele deve ser muito processado junto com esse dióxido de silício. Ah, Arnold, mas nos outros não tem? Tem sim, eu tenho certeza que nos outros tem, tá? Eu tenho certeza que tem. Porém, deve ser em menor quantidade, tá? Deve ser em menor quantidade. Ele é antiumectante, ok, né? Para que ele de repente não venha empedrar e tal, isso, aquilo, ok. Mas eu acho que o que se coloca aqui é em excesso. Talvez, eu não sei, mas talvez também para economizar no custo do produto, tá? Então é assim, de toda forma, eu pelos resultados que eu vi, como eu me dei bem, como eu gosto de BCA em pó, pra mim esse é o que eu aderi nacional. Nacional é o que eu estou utilizando, e assim, sem sabor, tá? Se você misturar ele na água, se você jogar ele na sua whey protein, você vai ver que ele toma conta, né, o sabor. E esse amargor que tem específico no BCA Fix, eu acredito que é muito mais devido a esse antiumectante, que é grande quantidade, tá? Do que o próprio BCAA, tá? Mas de toda forma, olha só, é assim, tá? Que eu tomo. Ontem mesmo cheguei na academia, aí pego um scoop desse aqui. Aqui no scoop ele até marca 5 gramas, tá? Mas esse scoop é o mesmo que vem na creatina, por exemplo, tá? É o mesmo que vem na creatina. E aí se você for ver pós e pós, tá?
tem pó com uma determinada densidade e pó com uma determinada, com uma densidade maior. Como por exemplo, a creatina sempre vai ser mais pesada, tá? Porque para você ter uma ideia, isso aqui vem muito cheio, com 300 gramas de BCAA mesmo deve dar umas 5, tá? Porque 1 grama é desse anti-umectante, que eu acho um exagero a quantidade, e se percebe no sabor, e até mesmo a forma do pó, né? De ele ser dessa forma aqui, bem cristalizado e tal. Então eu acredito que seja o alto teor de anti-umectante, tá? Então ele toma assim, ó. Tenha certeza de uma coisa, essa é a melhor forma de você tomar, porque se você diluir na água, ele fica muito ruim, tá? É muito pior do que dessa forma. E é uma forma também de você ter um aproveitamento maior, né?